Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós veremos sobre a preservação do meio ambiente através da comunidade. Vamos lá? Então a gente já vem conversando sobre esse tema do meio ambiente já tem um tempo, mas a gente vai retomar aí o que seria a preservação, né? Quando a gente fala de preservação, a gente está falando de manter as qualidades naturais do ambiente, né? Manter todos os elementos funcionando em perfeito equilíbrio. E aí, quando a gente fala dessa preservação do meio ambiente, a gente está falando de uma tentativa de colocar práticas, né, que visem aí proteger a natureza e todos os seus aspectos, né? Desde que não provoque nenhum dano aí que possa ser prejudicial tanto para os animais, como para a flora, como para a gente mesmo. Então seria aí evitar danos como a poluição, a degradação de florestas, evitar a extinção de animais e até mesmo contribuir para que o aquecimento global, né, não aconteça como vem acontecendo aí, a elevação de muitas temperaturas. E aí, devido ao modelo econômico atual que a gente tem hoje, algumas dessas possibilidades se tornam um pouco difíceis, né? Porque às vezes só se visa o lado econômico e se esquece um pouco, né, essa questão da preservação ambiental. Só que muitos desses danos que são causados ao ambiente podem ser irreversíveis, né? Alguns desses prejuízos vão acabar gerando aí também o desequilíbrio ambiental, né? Tirando, então, a interação natural entre os fatores bióticos e abióticos que a gente já vem discutindo há muito tempo. E aí que devido ao atual modelo econômico, a gente acaba tendo, né, algumas consequências que vão gerar o contrário de tudo isso. Vão gerar, então, os desequilíbrios ambientais que muitas das vezes podem gerar cenários irreversíveis. Algumas dessas consequências, uma vez que começam a acontecer, não teria como então voltar atrás, não teria como voltar às condições naturais daquele determinado ambiente. E aí nós temos hoje muitos exemplos de práticas que são desenvolvidas pelos próprios moradores, né? Que auxiliam aí na tentativa de proteção do ambiente, né? Muitas vezes não há uma espera, então, pelas políticas públicas para que elas possam acontecer de fato. O que não significa que as políticas públicas não são importantes, muito pelo contrário. Só que o auxílio da comunidade para tentar manter algumas áreas também faz-se de suma importância, né? Para que o ambiente não seja degradado aí em grande escala. A gente tem que ter a contribuição do poder público, porque querendo ou não, ele vai garantir uma infraestrutura muito maior do que os moradores de um bairro poderiam colocar em prática. Mas apesar de serem ações, né, que às vezes sejam ações simples, mas essas ações simples já ajudam a evitar uma série de problemas, como por exemplo, o próprio monitoramento do lixo, né, que pode ser feito até mesmo por você em sua casa, onde você pode tentar separar o lixo que acaba sendo produzido diariamente. E aí, por que a gente tem que ter uma preocupação com essa questão do lixo, com essa questão de tentar separar o lixo e também ficar atento à destinação que vamos dar a ele? Porque o excesso de produção de lixo acaba causando problemas tanto para a fauna quanto para a flora. E às vezes também parte desse lixo, se não tem o destino adequado, acaba tendo um encontro ou causando consequências nos corpos d'água, como a gente já vem discutindo também há um tempo, né? Pode causar problemas para os oceanos e para os rios, pode causar também poluição do ar, podemos ter problema com efeito estufa e, consequentemente, problemas com as mudanças climáticas, tá? Aqui a gente tem aí uma imagem mostrando alguns moradores, né, fazendo o processo aí de um mutirão numa praia, recolhendo o lixo que certamente foi jogado pelos próprios moradores ou por alguns turistas que estiveram naquela região. E é claro que em virtude desses desequilíbrios, em virtude às vezes do descarte incorreto do lixo, várias espécies de animais podem acabar tendo sérios problemas. Lembra que eu falei lá no início que alguns problemas são irreversíveis? Um desses problemas que a gente pode citar pode ser, por exemplo, o risco de algumas espécies caírem em extinção. Uma vez extintas, não tem como aquela espécie voltar a existir. E aí, diante desse cenário, a gente precisa ter a preocupação com ações de preservação da natureza, né? Precisamos ter regras e também limites para utilizar os recursos naturais. Que a gente tem que lembrar que ele também é um uso coletivo, não é um uso individual. E como é que a gente pode preservar o meio ambiente afinal? Já citei uma ação que a gente pode fazer, né? Mas, para conservar a natureza e para garantir que a sustentabilidade aconteça, a gente também pode fazer algumas outras atitudes que podem ser desde locais a atitudes mais amplas que podem ser, então, ações a nível internacional. E aqui
a gente tem algumas dicas aí que podem ser colocadas em práticas para que a preservação ambiental aconteça. A gente tem a questão da economia da água, separação do lixo e a realização de compostagem. Quando a gente faz a economia de água, por exemplo, a gente pode fazer isso através de cuidados simples, né? Como evitar torneiras abertas durante o uso, né? Evitar também banhos demorados, ter uma consciência, principalmente se você mora numa casa que tem vários indivíduos, né? Você tem uma preocupação para que você e todas as pessoas da sua casa tenham consciência em relação ao consumo da água. Também tentar adotar aí um sistema de captação da água da chuva para aproveitar essa água para fazer as atividades diárias. Separar o lixo, né? Tentar realizar o processo de coleta seletiva também, para que possa acontecer o processo da reciclagem e, além, é claro, de realizar o processo de compostagem, que seria aí a separação dos lixos orgânicos, que no fim das contas podem ser um composto muito eficiente, né, para o desenvolvimento de muitas plantas. E aí, fazendo cada uma dessas atitudes, ou até mesmo uma delas, a gente acaba desenvolvendo e colocando em prática o conceito de sustentabilidade. A gente acaba criando e auxiliando as políticas públicas a acontecerem. E dessa forma a gente vai prevenir problemas como a degradação, tanto em escala local, né, a escala ali da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade, como até mesmo em nível internacional. E aqui a gente tem aí o exemplo de comunidades tradicionais que contribuem para o meio ambiente global, né? A gente precisa sempre valorizar as práticas de comunidades indígenas e tradicionais, né, que elas conseguem, né, conservar bastantes áreas, né, conseguem manter aquelas áreas em equilíbrio, porque tem todo um respeito com relação dos recursos que vão ser explorados, né? E temos também práticas aí que são realizadas, como, por exemplo, o manejo dos polinizadores, que são fundamentais para que o meio ambiente continue em equilíbrio e também para que o homem possa ter um bem-estar em todo o planeta. E qual que seria, então, a importância, no final das contas, de toda essa preservação ambiental? Quando a gente faz essa preservação ambiental, a gente acaba preservando a vida. E a gente tem que pensar que o ambiente não é algo à parte, o ambiente é algo que nós estamos inseridos. E se acabam acontecendo problemas, esses problemas não vão acontecer só com pessoas que estão longe, ou com os animais, ou com as plantas. Esses problemas também podem acabar chegando até a gente. E aí podem acabar gerando problemas de saúde grave, né? Como problemas aí ligados a doenças respiratórias, pulmonares, cardíacas e até mesmo câncer. E com a preservação ambiental, a gente acaba colocando em prática algumas dessas medidas, como a economia da energia elétrica. A gente também tem que evitar utilizar carros, reutilizar e comprar apenas o necessário, né? Evitar a questão do consumismo, tentar colocar em prática o respeito às leis ambientais, sempre também reutilizar alguns dos utensílios que a gente usa no nosso dia a dia, como óleo de cozinha, e preferir sempre empresas que tenham um compromisso ambiental. E aqui, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, nós temos o nosso exercitando. Na primeira questão a gente tem aí: o Brasil enfrenta diversos problemas ambientais que prejudicam as diferentes espécies que aqui vivem. De acordo com o IBGE, 3 problemas ambientais são os mais relatados no Brasil. Marque a alternativa que indique esses problemas. E aí, quais são os problemas que o nosso Brasil mais sofre? Nesse sentido, nós temos aí o problema com assoreamento, desmatamentos e queimadas, que, como eu falei, né, podem gerar consequências em larga escala e podem gerar também problemas de saúde graves. E já na 2 a gente tem aí: por que o lixo não recolhido pode aumentar doenças como a dengue e leptospirose? Por que a gente tem que ter um cuidado também com a destinação do lixo? Nesse caso, se a gente não tem um cuidado com o lixo, acaba que o lixo depositado a céu aberto, né, vai ser um ambiente propício, né, para a atração de ratos, de baratas, moscas e até mesmo outros tipos de vetores de doenças. E aí, acaba que, se alguns dos ambientes também acabam acumulando água, vai ser um ambiente propício para a dengue, né? E, é claro, também se vai atrair ratos e eles acabam urinando naquele local e eles estiverem contaminados, também pode acabar, né, algumas incidências aí da leptospirose. E aqui na questão 3 nós temos o seguinte: a contaminação das águas vão apresentar consequências devastadoras. E aí essa questão vai ficar para vocês descreverem no seu caderno algumas delas, né? Mas só para a gente relembrar. Lembra que a contaminação das águas podem causar problemas sérios aos animais, né? Podem causar problemas sérios às plantas também, né? Pode causar também a extinção de espécies e, com tudo isso, né, pode acabar também retornando como forma de doenças para a nossa saúde, tá bom?
Então essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque e até a próxima aula.